Nós vamos retomar o estudo do nosso livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós paramos no nosso encontro anterior, na introdução, no primeiro item, o objetivo desta obra, num trecho em que Kardec começa a trazer para nós um melhor esclarecimento sobre o foco do livro, que é exatamente tratar da moral evangélica, estudada ou estudado, né, de um modo, a partir da perspectiva espírita, de um modo mais reflexivo, filosófico, digamos assim, do que simplesmente decorar trechos do Evangelho, acreditando que isso será o suficiente para promover uma transformação interior naqueles que seguem as crenças que utilizam o Evangelho como base doutrinária. Então nós paramos aqui nesse trecho que fala sobre todo mundo admira a moral evangélica, todos proclamam sua sublimidade e a sua necessidade, mas muitos o fazem confiando naquilo que ouviram ou apoiados em algumas máximas que se tornaram proverbiais, pois poucos a conhecem a fundo, e menos ainda a compreendem e sabem tirar-lhe as consequências. A razão disso está, em grande parte, nas dificuldades apresentadas pela leitura do Evangelho, ininteligível para a maioria. A forma alegórica, o misticismo intencional da linguagem, faz que a maioria o leia por desencargo de consciência e por obrigação, como lê as preces sem a compreender. O que vale dizer sem proveito. Os preceitos de moral espalhados no texto, misturado com as narrativas, passam desapercebidos. Tornam-se impossível compreender o conjunto e fazê-los objeto de leitura e meditação separadas. Agora aqui o trecho que a gente vai estudar. Fizeram-se, é verdade, tratados de moral evangélicos, mas a adaptação ao estilo literário moderno tira-lhe a ingenuidade primitiva, que lhe dá ao mesmo tempo encanto e autenticidade. Aqui o que Kardec quer dizer é que quando nós fazemos uma releitura através de uma linguagem atualizada, nós conseguimos compreender melhor o seu propósito, o seu objetivo. Porque até mesmo nós, estudando as obras espíritas, encontramos trechos que muitas vezes se tornam incompreensíveis, exatamente pelo tipo de linguagem que é apresentado, como a gente já comentou. Basta iniciarmos o Livro dos Espíritos, que nós teremos lá um capítulo chamado de Prolegômenos. E a pergunta é, quantos de nós sabemos o que é prolegômenos? Então, através de uma reescrita, de uma reinterpretação daquilo que foi trazido inicialmente, e naturalmente esse é um trabalho bastante delicado, porque para fazer entre aspas, uma tradução daquilo que vinha anteriormente para uma linguagem atualizada, uma palavra que se mude acaba mudando todo o sentido daquela frase, daquele pensamento, daquele ensinamento. Então isso é um trabalho bastante delicado. Por isso Kardec procurou fazer isso de um modo bastante cuidadoso para evitar esse tipo de distorções doutrinárias, para dizer que não era esse o sentido daquela ideia, para que se torne também fiel ao ensinamento, né? Isso já é bastante delicado, e como eu falo para vocês, eu tenho uma dificuldade enorme de estudar o Evangelho, de estudar trechos bíblicos, exatamente porque aquilo que nós lemos hoje, a pergunta que eu sempre faço é, o texto que nós lemos hoje, ele é fiel àquilo que foi dito na época? Trechos que fazem referência a períodos de 2.000 anos, 3.000 anos. Então aquilo que foi dito naquela época, sendo traduzido e retraduzido em tantas línguas diferentes, algumas até mesmo mortas, chega hoje com um sentido que nós nos perguntamos, mas isso que eu estou estudando foi aquilo que foi legitimado no passado ou foi aquilo que alguém na atualidade trouxe para nós? Então por isso eu tenho essa grande dificuldade de estudar textos bíblicos. Então, o que vale para nós, como Kardec sempre coloca nessa questão moral, é sempre pegar o sentido
que de alguma forma nos promova, né, ou promova em nós essa transformação íntima para nos elevar dentro do objetivo que é da doutrina espírita, a transformação íntima do indivíduo, para fazer com que ele se eleve moralmente e, como consequência, a sua elevação espiritual também. Por isso, então, como Kardec coloca, aqui no Evangelho nós fazemos, então, uma interpretação daquilo que foi trazido à luz da doutrina espírita e, ao mesmo tempo, fazemos uma tradução desses trechos, tirando o seu aspecto alegórico, o seu aspecto figurativo, ou, como foi colocado por Kardec, tira-lhe a ingenuidade primitiva, que lhe dá ao mesmo tempo encanto e autenticidade. Então, aqui para nós, isso nesse caso, o que dá ao mesmo tempo é exatamente o estilo literário moderno que nós podemos fazer, essa adaptação. E continua. Acontece o mesmo com as máximas destacadas, reduzidas à mais simples expressão proverbial, que não passam então de aforismos, perdendo uma parte de seu valor e de seu interesse por falta dos acessórios e das circunstâncias em que foram dadas. Então é muito comum decorarmos frases, trechos das passagens bíblicas e dar a ela a interpretação que nós quisermos. Como Kardec coloca, se nós não contextualizarmos aquela passagem, não entendemos o seu verdadeiro sentido, ela então perde o seu objetivo. Em debates, vocês já devem ter percebido isso, em debates religiosos, não são raras as vezes em que o indivíduo fala, mas no capítulo tal, no versículo tal, está dizendo isso. Então ele tenta justificar aquela passagem, e temos que ter muito cuidado, porque nós espíritas também temos esse hábito. Chegamos e pensamos, mas na pergunta tal está dizendo tal coisa, lá no Livro dos Espíritos. Só que essa pergunta tal está no meio de 15 perguntas, em que o raciocínio vem sendo trabalhado, vem sendo desenvolvido, para chegar naquela pergunta e depois continuar se desdobrando. Então nós pegamos uma simples frase para justificar uma ideia que muitas vezes é extremamente complexa. E não raras vezes, pegamos apenas um trecho dessa frase. Por isso, então, temos que ter muito cuidado. No caso do Novo Testamento, tanto a passagem dos evangelistas, como a passagem das cartas de Paulo, por exemplo, e até mesmo do Apocalipse, nós temos frases fragmentadas. Aquelas frases entrecortadas, que elas são utilizadas para poder justificar uma ideia. Quando nós fazemos o estudo do Evangelho no Lar, analisando aquelas passagens que Emmanuel seleciona no livro Fonte Viva, caímos exatamente nessa situação. Emmanuel aproveita uma frase para trazer uma ideia que diga respeito a esse trabalho de evolução, mas muitas vezes a frase está dentro de um contexto que não diz respeito àquela ideia. Então, na verdade, o versículo que foi selecionado é apenas uma base para desenvolver o raciocínio, mas muitas vezes o seu real sentido não é aquele que foi trazido. Porque às vezes é um capítulo com 30 versículos e tira-se apenas um versículo para poder trazer a ideia. Então temos que sempre, qualquer estudo que vamos fazer, conhecer exatamente o texto de que foi retirado, principalmente nessa parte bíblica, do Novo Testamento em especial, que é o que nos interessa, já que o Antigo Testamento é muito mais uma parte histórica, e conta muitas vezes as grandes realizações consideradas miraculosas, ou sobrenaturais e tudo mais. Então o Novo Testamento para nós é a parte moral que nos interessa, mas lembrando sempre, ao encontrarmos um trecho, e nós vamos fazer isso aqui no nosso estudo, se por acaso nós temos lá no capítulo tal, começa com um versículo, nós vamos estudar o capítulo todo, ou ler o capítulo todo, para entendermos exatamente o que significa isso, o que aquela frase ou aquele versículo de fato deseja dizer. E não simplesmente pegarmos uma frase solta para dizer que toda a verdade daquele livro se resume naquela frase solta. Continuando. Para evitar esses inconvenientes, reunimos nesta obra os trechos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal, sem distinção de cultos. Nas citações, conservamos tudo que era de utilidade
ao desenvolvimento do pensamento, suprimindo apenas as coisas estranhas do assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Sasse. Sasse era um tradutor francês da época, assim como a divisão por versículos. Mas em vez de nos prendermos a uma ordem cronológica impossível, e em vantagem real em semelhante assunto, as máximas foram agrupadas e distribuídas metodicamente segundo a sua natureza, de maneira a que umas se reduzam às outras, tanto quanto possível. A indicação dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite recorrer à classificação comum, caso se julgue conveniente. Então foi o que Kardec fez, ele não fez um estudo bíblico. Ele retirou passagens dentro de uma ordem que ele estabeleceu, que nós encontramos no próprio índice, no sumário do Evangelho segundo o Espiritismo, e aí então, de acordo com cada assunto, essas passagens foram retiradas e colocadas ali para análise. Se formos falar, por exemplo, sobre honrai o vosso pai e a vossa mãe, pega-se então um trecho do Evangelho que aborde esse assunto. Se vá falar, por exemplo, amai aos vossos inimigos, amai os vossos inimigos, a mesma coisa. Então Kardec não pegou o Evangelho e foi pegando desde o primeiro livro, como se fosse, por exemplo, o livro de João. E ali então seguindo as passagens de João, depois as passagens de Lucas, de Mateus, de Marcos, para depois montar o Evangelho. Na verdade, ele estabeleceu primeiro um roteiro, e a partir desse roteiro ele foi então pinçando dessas passagens do Evangelho trechos que pudessem endossar dentro do contexto moral, sem a preocupação de ficar debatendo teologia, história ou os fatos daquela época, mas simplesmente as passagens de ordem moral, que são as mais importantes para o nosso estudo. Esse seria apenas um trabalho material, que por si só não teria mais do que uma utilidade secundária. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, pela explicação das passagens obscuras e o desenvolvimento de todas as suas consequências, com vistas à aplicação às diferentes situações da vida. Foi o que procuramos fazer, com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Aqui nesse caso nós temos então que o essencial é pôr ao alcance de todos essas passagens com explicações. Por isso então ele pega um capítulo, começa com um versículo, 1, 2 ou 3 ou 4 versículos, traz uma explicação à luz da doutrina espírita, levando em conta aquelas bases doutrinárias que nós compreendemos, a imortalidade do espírito, falar sobre a comunicação do mundo espiritual com o mundo físico, falar sobre lei de causa e efeito, falar sobre reencarnação, falar da própria existência de Deus, que faz parte dessas bases doutrinárias, e aí então trazer explicações baseadas nessa ideia. Por exemplo, se formos falar honrai o vosso pai e a vossa mãe, nós falamos da relação entre pais e filhos, mas muito mais do que uma relação de pais e filhos, falamos de uma relação de espíritos comprometidos que se envolveram no mesmo núcleo familiar, dentro de uma hierarquia de maternidade, de paternidade, de filiação. Então nós vemos ali o que significa isso. Primeiro analisamos essa relação, essa estrutura que foi montada por esse compromisso moral entre os espíritos. Depois analisamos as suas consequências. Aí, como nós lembramos, temos aquela passagem que temos um bom filho, um mau filho, um bom pai, um mau pai, ou bons pais, ou maus pais, o que isso gera de consequências, qual é a conduta correta que devemos ter à luz desses ensinamentos. Então essa é a proposta de Kardec quando da elaboração dessa obra. E continua. Muitas passagens do Evangelho, da Bíblia e dos autores sagrados em geral são ininteligíveis, e muitas mesmo parecem absurdas, por falta de uma chave que nos dê o seu verdadeiro sentido. Essa chave está inteirinha no Espiritismo, como já se conversaram os que estudaram seriamente a doutrina, e como ainda melhor se reconhecerá mais tarde. O Espiritismo se encontra por toda parte, na Antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Em tudo encontramos seus traços, nos escritos, nas crenças e nos monumentos. E é por isso que, se ele abre novos horizontes para o futuro,
lança também uma luz viva sobre os mistérios do passado. Aqui nós vemos uma certa pretensão de Kardec de dizendo assim que a chave está inteirinha no Espiritismo. Essa chave que dá o verdadeiro entendimento das passagens bíblicas. E a pergunta é, mas por que o Espiritismo tem essa pretensão dele se tornar uma chave e as demais religiões não terem essa possibilidade? Nós veremos isso exatamente no capítulo 2. A autoridade da doutrina espírita, ou seja, todas as ideias que o Espiritismo traz a respeito dessas passagens sobre os horizontes do futuro e também sobre os mistérios do passado, vamos entender por que o Espiritismo tem essa autoridade, por que o Espiritismo se considera em condições de fazer essa interpretação. Para isso é fundamental o estudo desse capítulo 2, a autoridade da doutrina espírita, que aliás, todos nós que somos estudantes do Espiritismo devemos ter o entendimento, o conhecimento dela. Porque do contrário, e esse estudo é feito tanto aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, como também lá no livro A Gênese, que fala sobre o controle universal dos ensinos dos Espíritos, pergunta assim, por que o Espiritismo não é apenas uma crença? Porque para muitos, todas as religiões dependem de crença. Então você acredita ou você não acredita. E quando nós falamos em crença, ela é subjetiva. Você acredita se ela for agradável, acredita se quiser. E quando nós falamos em crença, nós não necessariamente abordamos a razão, o raciocínio. É aí que entra o entendimento da autoridade da doutrina espírita. Como tudo começou? Como é que nós podemos dizer que os espíritos de fato existem? Como é que nós podemos acreditar que aquilo que eles disseram tem legitimidade, é verdade, tem fundamento? É aí que nós temos que entender, então, o processo de elaboração da doutrina espírita. Desde o seu início, no seu desenvolvimento e até hoje, que é fundamental, porque os ensinamentos não param de chegar. A pergunta é, esses ensinamentos são válidos ou isso apenas é uma questão de fé, uma questão de crença? Porque os espíritos também têm sua limitação. Como nós lemos essa semana, num trecho aqui do Evangelho, se eu não me engano, na introdução que nós comentamos, ou foi depois da morte, não me recordo, nós vimos ali que tem espíritos que, apesar das suas limitações, das suas crenças, eles continuam dando as suas opiniões. E essa questão de opinião é o detalhe que nós temos que observar. Porque a opinião dele muitas vezes é baseada naquilo que ele viu de experiência pessoal, mas não significa uma verdade universal. Como é que nós vamos entender então quando algo diz respeito a essa verdade universal ou é apenas uma opinião pessoal? É aí que entra a autoridade da doutrina espírita que a gente vai estudar. Acredito que ainda hoje a gente já comece, assim que terminarmos aqui esse capítulo. Continuando. Cada complemento de cada preceito, damos algumas instruções, escolhidas entre as que foram ditadas pelos espíritos em diversos países, através de diferentes médiuns. Começamos aí a já ter uma pequena introdução do que vem a ser esse controle universal. Porque Kardec tem 3 partes nessas passagens do Evangelho. A primeira parte faz uma seleção das passagens do Evangelho para poder iniciar um capítulo. A segunda parte traz a sua interpretação, naturalmente através da orientação dos espíritos, e depois ele traz a própria, uma passagem, um trecho, chamado Instruções dos Espíritos, em que ele faz uma seleção de um trecho, de uma mensagem que foi transmitida, que diga a respeito àquele assunto, então ele publica. Que pode ser uma mensagem, 2, 10, às vezes 15 mensagens. Para que essas mensagens cheguem apenas como um complemento, chega como uma ilustração daquilo que foi analisado por ele próprio. Então por isso nós temos o trecho do Evangelho, a explicação e depois uma mensagem reflexiva em torno daquele assunto. Continuando. Se essas instruções tivessem surgido de uma única fonte, poderiam ter sofrido uma influência pessoal ou do meio, enquanto a diversidade de origens prova que os espíritos dão seus ensinamentos por toda parte, e que não há ninguém privilegiado a esse respeito. Como a gente sempre lembra, se por acaso um ensinamento vem através de um único médium,
nós poderíamos dizer assim, tá, o ensinamento é muito bonito, é muito legal, mas será que alguém pensa diferente disso? Será que o ensinamento se resume apenas àquilo que esse médium e esse espírito trouxe? Há necessidade de nós fazermos uma comparação. Como eu sempre falo para vocês, trazendo um exemplo, imaginemos que a gente queira conhecer um país desses que vocês vivem aí. Vamos pegar, por exemplo, a Filomena lá de Portugal. Eu pergunto, Filomena, como é Portugal? Ela vai me dizer, Portugal é assim, assim, assim. Significa que Portugal é exatamente da descrição que ela fez? Não seria prudente que eu perguntasse a outros portugueses qual é também a visão deles a respeito de Portugal? Aí então eu formo uma visão global sobre esse assunto, sobre essa ideia, e começo então a tirar as minhas conclusões. Porque se eu basear a descrição apenas a partir de uma única perspectiva, eu vou ter influência das experiências pessoais daquela pessoa, do ambiente onde ela vive, das influências que ela sofre. Então eu não posso simplesmente concentrar uma ideia a partir apenas de uma única opinião. Por isso Kardec sempre procurava, como ele reforçou, médiuns de vários países e médiuns diferentes que trouxeram ideias semelhantes. É aí então que a doutrina começa a ter corpo, começa a formar a sua base sólida, porque nós vemos que se várias pessoas falam sobre o mesmo assunto, seguindo a mesma linha de raciocínio, partimos do princípio de que ela é verdadeira. E esse é um ponto fundamental, porque o controle universal dos ensinamentos dos espíritos não é uma autoridade absoluta, que muitas vezes nós vemos em debates espíritas. Ah, mas os espíritos disseram isso. Significa que é incontestável aquilo que eles disseram. Na verdade, não. Na verdade, pelo fato de vários espíritos falarem sobre o mesmo assunto, seguindo sobre a mesma linha, nos dá uma base para começarmos então a nos desenvolver. Porque do contrário, nós vamos acreditar que a doutrina, que aquilo que os espíritos disseram e que foi elaborado por Allan Kardec é algo dogmático. Porque meia dúzia de espíritos disseram, então eu não posso contestar porque é uma verdade absoluta. E na verdade não é assim. Tanto não é assim que Kardec não utilizou esse método em toda a obra. Podemos ver, por exemplo, como eu já falei para vocês, no próprio Livro dos Espíritos, que é considerado a nossa obra mais basilar, quando ele fala sobre a obsessão, sobre a possessão. Um espírito disse que não há possessão. Depois Kardec, por ele próprio na Revista Espírita, depois no livro A Gênese, fez uma correção dizendo, embora os espíritos tenham dito que não há possessão, eu vi que há possessão. Abriu-se então um precedente para que nós entendamos que aquilo que os espíritos trouxeram eram para nós referências de desenvolvimento, de raciocínio, e não simplesmente verdade absoluta. Como nós encontramos na Bíblia, Deus disse tal coisa. Se Deus disse tal coisa, eu não posso contestar. Aí eu pego o Livro dos Espíritos, levanto ele e digo, aqui está escrito que é assim. E eu, como bom espírita e estudante que sou, vou perguntar, e daí que está aí? Está aí, então eu vou começar a estudar a partir daí. Não significa que ali foi fechado. Porque, do contrário, nós vamos acreditar que todos os livros da codificação são obras sagradas. E o Espiritismo não tem essa pretensão. O controle universal nos traz uma referência bastante sólida, exatamente por essa diversidade de fontes estarem todas embasadas no mesmo pensamento. Mas a gente pode imaginar, por exemplo, o calhamaço de papéis que Kardec tinha, de mensagens, de psicografias, de reflexões, muitas delas que foram até publicadas lá no livro Obras Póstumas. E aí então ele ficava lendo, ficava olhando, ficava analisando. Quantas mensagens ele publicou, mas quantas mensagens ele não publicou porque ele não viu legitimidade, porque ele não viu fundamentação. Isso nós não sabemos. Mas certamente ele olhava assim para uma mensagem e falou assim, bom, esse espírito falou tal coisa, só que meia dúzia de espíritos falaram coisas diferentes. Significa então que esse espírito, que é o único que pensa diferente, ele não pode servir de referência para todos nós. Mas Kardec jamais abandonava, ele continuava desenvolvendo seu raciocínio. O Brás colocou, o controle foi tão bem feito que raro encontrar alguma contradição em todo o corpo da doutrina, de fato. Né? No que trata de animais, no além, teve uma pequena contradição. Não, eu acho assim, Brás, quando Kardec elaborou a codificação,
como eu falo para vocês nessa parte dos animais, por exemplo, a pretensão dele não era revelar todos os mistérios do mundo espiritual. O objetivo de Kardec, quando da elaboração da doutrina espírita, era exatamente fazer com que nós tivéssemos um conhecimento sobre a nossa realidade, de nós espíritos, porque a preocupação era exatamente reformar a humanidade, reformar o nosso mundo. Por isso muitos temas não foram abordados. Nós poderíamos, por exemplo, falar sobre vegetação. O que Kardec fala sobre vegetação? Sobre árvores, sobre flores, de que forma que elas se desenvolvem, quem são os responsáveis pelo desenvolvimento disso, quais as consequências, por exemplo, de um desmatamento, de uma queimada. O que acontece na água, por exemplo, nessas fontes minerais. Isso nada foi estudado, ou praticamente foi abordado, tocado de uma forma muito superficial. E por que isso tudo? Porque o foco era exatamente o ser humano. O foco era o nosso desenvolvimento moral. Por isso que nós podemos ter a certeza de que a doutrina espírita começou a sua base, mas tinha muito ainda a se desenvolver. Mas está escrito tal coisa. Muitas vezes nós pegamos uma frase colocada por Kardec para justificar uma ideia que nós nem compreendemos a sua profundidade. Mas os espíritos disseram tal coisa. Uma simples frase. Quer dizer então que todos os mistérios da humanidade estão resumidos naquela frase. Fazemos exatamente como aqueles que decoram passagens bíblicas e depois ficam citando aleatoriamente para poder dizer que aquilo é incontestável. E na verdade não. Então nós temos uma base e a partir dessa base começa então o nosso estudo. E olha que temos muita coisa. Estamos aqui aproximadamente há 1,5 séculos a partir do lançamento do Livro dos Espíritos e de outras obras que vieram depois. E de lá para cá, quantos autores espirituais e quantas reflexões de autores encarnados nós tivemos? Ideias que são vinculadas àquilo que Kardec trouxe, algumas ideias que são contraditórias. Então jamais façamos uma negação absoluta. Mas coloquemos aquilo, questionemos sobre aquela realidade, mas sem desprezá-la. Porque muitas vezes aquilo que o Espírito trouxe, que a princípio vai contra aquilo que a maioria disse, foi apenas um fragmento daquilo que ele pensa. Que se nós contextualizarmos numa ideia mais geral, aquilo pode fazer sentido. Mas uma frase solta certamente não faz. Então vemos assim que estudar não é tão simples assim. Não basta eu apenas decorar os livros e ver friamente aquilo que está colocado. Nós temos que aprofundar, temos que trazer novas referências. Vemos aí quantos assuntos estão surgindo, como por exemplo a gente já comentou sobre a questão das colônias espirituais, dos animais no mundo espiritual, do próprio processo reencarnatório, da própria condição dos espíritos no mundo espiritual. Kardec, quando elaborou, por exemplo, o livro Céu e Inferno, se eu não me engano, são 60 e poucas mensagens na segunda parte que traz aqueles depoimentos. Então vamos supor que ele tenha trazido ali 8 espíritos felizes. Quer dizer então que a condição dos espíritos felizes se resume em 8 depoimentos? Espíritos suicidas, vamos colocar mais meia dúzia ali. Quer dizer então que essa meia dúzia já deu uma definição absoluta do que acontece com todos os suicidas do planeta? Isso tudo para nós é uma base, é uma referência. A partir dali nós começamos então a nos aprofundarmos. E as entrevistas continuam, os depoimentos continuam. Querem ver uma referência do que eu falei anteriormente, daquele exemplo? Vamos falar novamente de Portugal. Eu pego então o depoimento de um português, ótimo. Aí eu pego o depoimento de 10 portugueses. Significa que esses 10 portugueses me revelaram absolutamente o que é viver em Portugal? 10 portugueses? No Brasil, nós temos quase 200 milhões de habitantes. Eu pego 10 e esses 10 dizem a verdade? É mais ou menos assim que a gente tem que pensar. Segundo os espíritos dizem, dentro dessas informações que chegam para nós, o mundo espiritual possui 7 vezes mais desencarnados do que os encarnados aqui. Aí chega meia dúzia de espíritos, traz ali aquela ideia, quer dizer então que esses 6 espíritos me revelaram o que vivem esses tantos bilhões de espíritos desencarnados? Então nós temos uma base. Essa base serve para nós para iniciarmos os nossos estudos.
e não para concluirmos as nossas ideias. Vamos em frente. Vamos lá para a citação feita por Kardec. Coloca para nós: poderíamos dar, sem dúvida, sobre cada assunto, maior número de comunicações obtidas numa multidão de outras cidades e centros espíritas, além dos que citamos. Olha só o que Kardec coloca. Eu nem tinha lido essa passagem, e ele falou exatamente isso. Que daqueles espíritos que falaram sobre esse assunto, ele poderia trazer muito mais. Então, naquela quantidade enorme de pesquisa que ele fez, quantas e quantas informações Kardec deixou de publicar por falta de espaço. Mas ele justifica isso. Mas quisemos, antes de tudo, evitar a monotonia das repetições inúteis e limitar a nossa escolha às que, por seu fundo e por sua forma, cabem mais especialmente no quadro dessa obra, reservando para publicações posteriores as que não entraram aqui. Então, na verdade, ele selecionou aquilo que trouxe para nós uma base, e a partir dessa base começamos então a trazer uma ideia mais profunda. Deixa eu ver aqui. Luiz colocou um exemplo. Quem garante que os espíritos que se comunicaram eram o que dizem ser? Como no caso do Espírito Verdade, ser ele mesmo? Kardec coloca condições para essa avaliação, Luiz. O seu questionamento, como eu falei para vocês, é absolutamente válido. Mas Kardec analisou, primeiro, a linguagem. Segundo, os ensinamentos que são trazidos. Terceiro, o médium que recebeu. O quarto, as condições em que isso chegou. Ele traz todos esses critérios de segurança no livro dos médiuns. Então é aí que a gente começa a formar uma base. Não é simplesmente porque o espírito chega. E ele mesmo fala. Não vamos ficar citando aqui o nome do espírito que chegou, porque esse nome, pelo respeito que ele merece, não pode ser citado assim banalmente. Mas, aí então ele traz essas ideias. Quer ver? Vamos voltar um pouquinho aqui. Deixa eu pegar para vocês aqui rapidamente. Lá no prefácio, onde nós temos uma mensagem do Espírito Verdade. Deixa eu ver aqui. Não é isso que eu quero, é aqui que eu quero. Só um instantinho. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu estou no Dissertações Espíritas, capítulo 31, lá do Livro dos Médiuns. Quer ver um comentário que Kardec faz sobre isso? Vamos lá. Só um instantinho, que vocês vão entender exatamente aquilo que eu estava querendo dizer. Está aqui, ó. Kardec recebeu a mensagem número 9, e ele diz assim: sou eu que venho, o teu Salvador e o teu Juiz. Venho como outrora, entre os filhos transviados de Israel. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Ouvi-me. E a partir daí ele continua desenvolvendo. Essa mesma mensagem nós vamos encontrar também no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 3. E Kardec então traz a seguinte explicação. Olha só. Esta comunicação, obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, foi assinada por um nome que o respeito só nos permitiria reproduzir com absoluta reserva. Tão grande seria a insígne graça de sua autenticidade, e porque já muito se abusou desse nome em comunicações evidentemente apócrifas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. Não duvidamos absolutamente que ele possa manifestar-se. Mas se os espíritos verdadeiramente superiores só o fazem em circunstâncias excepcionais, a razão nos impede de aceitar que o espírito puro por excelência responda a qualquer apelo. Haveria pelo menos profanação, e lhe atribuímos uma linguagem digna dele. É por essas considerações que temos sempre evitado publicar tudo o que traz o seu nome. Acreditamos que nunca seríamos demasiado cuidadosos no tocante a publicações dessa espécie, que só tem autenticidade para o amor próprio dos interessados e cujo menor inconveniente é o de fornecer armas aos adversários do Espiritismo. Como temos dito, quanto mais elevados os espíritos, mais desconfiança se deve ter da assinatura de seus nomes. Seria necessária uma grande dose de orgulho para alguém se vangloriar de ter o privilégio de suas comunicações, julgando-se digno de conversar com ele como se fosse um de seus iguais. Na comunicação acima,
constatamos apenas a incontestável superioridade da linguagem e dos pensamentos, deixando a cada um o cuidado de apreciar se aquele de quem ele traz o nome a rejeitaria ou não. Olha então exatamente o cuidado que Kardec traz. Não é simplesmente chegar e falar assim, vamos aceitar e tudo bem porque foi ele que assinou. Espíritos de menor elevação já eram submetidos a todo cuidado para avaliar a autenticidade, para avaliar a sua condição. Imaginemos um espírito desse tamanho. O Braz lembrou aqui, 3 espíritos da época manifestou que o espírito verdade é o próprio Jesus, e que mais dei crédito foi René de Chambertin, Chateaubriand. Então nós temos ali, são várias as situações, vários os critérios, vários os elementos que dão autenticidade ou não. Por isso Kardec tem esse mérito do trabalho que ele fez, que é um trabalho de investigação, de pesquisa, de comparação, de análise de conteúdo. Daí então ele se submeteu, ele publicou como sendo base de um ensinamento para nós. E continua, aqui o trecho. Quanto aos médiuns, deixamos de citá-los, na maioria em virtude de seus próprios pedidos, e depois porque não convinha fazer exceções. Os nomes dos médiuns não acrescentariam, aliás, nenhum valor à obra dos espíritos. Sua citação seria apenas uma satisfação do amor próprio, pelo qual os médiuns verdadeiramente sérios não se interessam. Eles compreendem que, sendo puramente passivo seu papel, o valor das comunicações não aumenta em nada o seu mérito pessoal, e que seria pueril envaidecer-se de um trabalho intelectual a que prestam apenas o seu concurso mecânico. Essa observação que Kardec faz. E continua, para finalizar aqui esse capítulo então. Pois é, Miriam. Imaginemos, por exemplo, que você está fazendo um trabalho de psicografia, de repente um espírito vem e assina com o nome desse tamanho, desse peso. Você de imediato começa assim, não é possível. Ou eu sou maravilhosamente poderoso, eu sou o cara, ou eu estou sendo fascinado por um espírito. Mas aí com o passar do tempo, com o resultado do trabalho, porque não é a primeira vez que chega uma psicografia para o médium é analisado pelo conjunto de sua obra. Depois de um bom tempo de psicografias para saber exatamente a sua seriedade, a sua responsabilidade, as comunicações que chegam através dele, é aí então que ele começa a formar em torno de si uma vamos dizer assim, uma aura de crença sobre a sua capacidade de ter contato com espíritos dessa envergadura. Luiz colocou, haveria a possibilidade de um ou um grupo de espíritos mistificadores se passarem por outros, visto que a história cristã é conhecida por todos e repetir suas frases é muito fácil, sem dúvida. O próprio livro Aconteceu na Casa Espírita mostra uma legião de espíritos que se juntam com o objetivo de destruir uma casa que dá abertura a esses espíritos. Se você tem um grupo mediúnico, são pessoas que ficam debatendo, que ficam querendo um aparecer mais do que o outro, esse assim é o cenário perfeito para essa legião de espíritos chegarem e começarem então a provocar esses misticismos entre os médiuns. Não há dúvida que isso acontece. E Kardec aborda sobre isso no próprio Livro dos Médiuns, que nós estudamos. Dona de Mim colocou, o que dizer do Pai de Santo de Umbanda? Eu não consigo entender que espíritos são esses. Dona de Mim, é importante a gente lembrar que quando a gente fala sobre mediunidade, e quando se fala também sobre os encarnados que desejam essas comunicações, nós lembramos que existem culturas diferentes, existem entendimentos diferentes, e os espíritos têm essa preocupação de utilizar uma linguagem que nós compreendemos. Porque da mesma forma que nós temos um pai de santo na Umbanda, que recebe a comunicação de espíritos, seja através da psicografia, seja através da psicofonia, para falar com aqueles que seguem essa crença, nós temos espíritos que falam através de pastores, de padres, de fiéis de todas as igrejas, que eles dão denominações de o Espírito Santo, um santo de devoção. Então os espíritos falam nessa linguagem. O que nós vamos considerar também é exatamente isso. Eu tenho contato com pessoas que frequentam a religião umbandista, e ali nós temos, como é que você avalia o caráter de um médium
que recebe um espírito que se coloca, que se apresenta como um espírito que foi um ex-escravo, como por exemplo ex-escravos que foram caboclos, que foram índios. Não importa essa personalidade que eles têm. O que importa, na verdade, é exatamente o conteúdo dessa mensagem. E você analisa como que os médiums trabalham, qual a formação de cada médium, qual exatamente o trabalho que esses espíritos realizam. É ali que você vai começar, então, a formar um caráter daquele trabalho. Porque os espíritos se comunicam não do jeito que nós queremos, mas do jeito que as pessoas precisam. Para nós, se vem um preto velho e conversa conosco através de um pai de santo, nós espíritas, pelo fato de estarmos acostumados e até também alimentarmos uma certa arrogância, acreditando que somente através de nós a verdade chega, nós vamos então não dar validade para esses espíritos. E nós temos um relato, por exemplo, do próprio Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Franco, que nós tínhamos ali Dr. Bezerra de Menezes se manifestando no centro de Umbanda como um preto velho. E que depois dele ser desmistificado ou ser ali questionado pelos médiuns daquela instituição, no caso, por exemplo, como preto velho no centro espírita, desculpem, apesar dele ter feito trabalho também em centros de Umbanda, ele se manifestou no centro espírita como preto velho e o médium veio querer dar lição de moral nele. E aí o médium tomou de volta, para mostrar exatamente essa nossa arrogância, de acreditar que só nós somos verdadeiros. Você tem um médium na Igreja Católica que diz que recebeu uma comunicação de um santo de devoção. Aí nós falamos assim, imagina, ele não é santo nada, ele é um espírito comum que fica utilizando essas linguagens para impressionar as pessoas. Quem somos nós para falar isso? Você pode ter, por exemplo, na religião islâmica, uma comunicação vinda do mundo espiritual, como foi o caso do próprio Maomé, ou Mohammed, se preferirem, que recebeu, através da comunicação mediúnica, o contato do anjo Gabriel. Aí nós espíritas vamos dizer, mas nós sabemos que não existem anjos, foi um espírito que chegou lá para fazer. Olha a nossa pretensão. Então não importa, na verdade, a identidade que o espírito traz. O que importa é o conteúdo da sua comunicação. Dona de mim colocou, eu estranhei porque fui num centro, numa cidade, e fui atendida por vó Catarina, já conheço esse espírito, né? E algum tempo depois fui em outra cidade e fui atendida pela mesma avó. Daí eu falei que já tinha estado com ela em outra cidade e ela não sabia de nada. É o que Kardec coloca. Muitas vezes uns espíritos se comunicam, ele fala isso no Livro dos Médiuns, que os espíritos utilizam denominações de espíritos conhecidos que trabalham com a autorização deles. Mas muitos outros procuram se fazer passar por isso. Por isso, então, tem que analisar qual é a instituição, qual é o médium, quais são as orientações. Então ele diz que isso também pode acontecer. Como muitas vezes nós fazemos uma evocação. Eu queria conversar com o Dr. Bezerra de Menezes. Aí você vai aqui em São Paulo, você encontra o Dr. Bezerra de Menezes. Você vai ao Rio e encontra Bezerra de Menezes. Você vai lá no Maranhão e encontra Bezerra de Menezes. Será que é ele mesmo? Então Kardec coloca que muitas vezes espíritos fazem parte de um mesmo grupo e utilizam essa denominação. Como foi o caso, por exemplo, de o Dr. Bezerra de Menezes, ele se comunica com frequência na Legião da Boa Vontade, a famosa LBV que vocês conhecem, que é uma grande instituição ecumênica aqui do Brasil. E lá eles fazem trabalhos de cura através da mediunidade. E o responsável por esse trabalho é o Dr. Bezerra de Menezes. E nós falamos assim, mas como ele vai se manifestar numa outra instituição? Quer dizer que nós determinamos que ele só pode se manifestar em centros espíritas. Os espíritos não estão à nossa disposição. Eles fazem o trabalho que tem que fazer. Então, essa questão que você colocou, dona Admin, pode ser válida? Pode ser o mesmo espírito? Pode. Pode ser um espírito que trabalha com legitimidade em nome desse mesmo espírito? Pode. Pode ser um mistificador? Também pode. Então, temos que analisar todos os critérios. Qual é a instituição, qual é o médium e qual é o conteúdo da comunicação que chegou, daquilo que foi falado. Então isso são possibilidades também. O Braz lembrou no Vale do Amanhecer, espírito Vó Catarina, de repente é o nome de uma entidade comum. Né? Pode ser também, pode ser um espírito que não tenha conhecimento, mas tenha boa vontade. Né? Isso tudo é previsto por Kardec.
A Nando colocou: espíritos superiores solicitam ajuda deles, pela faixa vibratória que operam. Também tem esse mesmo sentido. Um espírito de grande envergadura é representado por um espírito numa condição menor, mas que tem ali um objetivo moral de auxiliar nesse trabalho. O Hermes colocou: algumas vezes espíritos da mesma evolução podem atender com o mesmo nome sendo autorizado, ou até mesmo espírito um pouco inferior, mas que traz ainda o conhecimento. Tudo é possível. Vamos lá. Essa obra, diz Kardec, é para uso de todos. Cada qual pode dela tirar os meios de conformar sua conduta à moral do Cristo. Os espíritas nela encontrarão, além disso, as explicações que lhe concernem mais especialmente. Graças às comunicações estabelecidas de agora em diante, de maneira permanente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica ensinada a todas as nações pelos próprios espíritos não será mais letra morta, porque cada qual a compreenderá e será incessantemente solicitado a pô-la em prática, pelos conselhos de seus guias espirituais. As instruções dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Então, quando Kardec fala aqui sobre os ensinamentos do Evangelho se tornarem letra morta, ele faz uma referência exatamente daquela conduta, daquele comportamento que muitos de nós temos de decorarmos passagens de textos que são considerados sagrados, sem fazer com que eles tenham validade nas condutas. Por exemplo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí eu coloco aquilo, bem desenhado, com letras douradas numa faixa, e coloco na minha cabeceira. E a pergunta é: eu amo a Deus sobre todas as coisas e sou capaz de amar meu próximo como a mim mesmo? E aí, então, através dos estudos, das reflexões e das comparações, nós começamos então a fazer com que aquilo tenha realmente importância. E se eu te for realmente fiel ao meu estudo, e perceber que eu não tenho condições de fazer aquilo, eu vou enrolar aquela faixinha, guardar numa gaveta e deixar ali para quando eu tiver condições realmente de mostrar aquilo. Não vou ficar usando adesivo de carro. A gente passa assim no trânsito e vê aquela placa: Deus é fiel. Beleza, o que significa isso, Deus é fiel? Não deixa de ser um adesivo muito bonito. Não deixa de ser um adesivo muito chamativo. Mas como acontece essa fidelidade de Deus estar sempre presente no coração daqueles que se devotam a Ele? Como é essa devoção? Será que ela é recíproca? Eu espero que Deus seja fiel a mim, mas eu não sou fiel a Ele? E sendo fiel a Ele, o que significa essa fidelidade? Significa eu alimentar preconceito? Eu alimentar o ódio por pessoas que não pensam como eu? Eu viver de uma forma egoísta numa comunidade carente? Daí então a importância do estudo do Evangelho, que a gente vai perceber que essas passagens não são apenas passagens bonitas, porque algumas vezes nós utilizamos uma passagem evangélica como se fosse a camisa de um time de futebol. Eu ponho a camisa do time de futebol para mostrar para todo mundo que eu torço para ele. Aí eu uso uma frase evangélica, como por exemplo, pego no meu carro e coloco um adesivo bem bonito: fora da caridade não há salvação. Tá, qual é o meu grau de caridade? Qual é o meu grau de comprometimento com essa caridade? Qual é o entendimento do que significa essa caridade? Até onde eu sou capaz de me doar em benefício do meu próximo? Daí por diante. Então por isso Kardec fala: a letra morta perde o seu sentido a partir do momento em que nós começamos a entender e a refletir sobre ela. E aí nós entramos não apenas no aspecto espiritual da doutrina espírita, mas também no próprio aspecto filosófico. E nesse aspecto filosófico é que nós vamos fazer primeiro entender o que significa, depois trabalhar para que esse entendimento se transforme em ações de mim mesmo. Não simplesmente imaginar que o mundo seja caridoso, porque a transformação começa a partir de mim mesmo. Armando colocou: os evangélicos disseram a Severino Celestino que ele deveria aceitar Jesus. Resposta dele: eu já aceitei Jesus, agora estou trabalhando o meu coração para ser aceito por ele. E não se fala mais nisso. Quer dizer, tá certo que é uma frase de impacto, é aquela resposta que a gente fala assim, toma, bem feito, mas isso aí na verdade é só para incendiar o nosso orgulho, a nossa vaidade.
Mas para ele próprio, quando a gente pergunta para o professor Severino Celestino, o que significa isso exatamente? Ele vai começar a listar os seus próprios defeitos, vai começar a mostrar o empenho que ele tem para tentar fazer que aquilo que ele acredita seja posto em prática. Quando eu pego um adesivo no meu carro e coloco assim, eu sigo Jesus. Normalmente essa pessoa segue porque Jesus está na frente, porque moralmente ela não segue. Porque ela ainda não compreendeu o que significa essa autodoação, essa transformação do próprio indivíduo. A gente até olha no carro da frente para ver se Jesus está lá, né? Porque dela própria muitas vezes não tem ações que se comprometam com esses valores, com esses ensinamentos. Então é isso que nós vamos aprender através desse estudo. Perceber que essas frases bonitas que nós decoramos têm um sentido muito mais profundo e uma consequência muito mais grave sobre nós mesmos. Essa é a proposta do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E por isso que eu falei para vocês naquela apresentação que esse é um dos livros mais importantes da doutrina espírita. Muitos de nós colocamos, mas o Livro dos Espíritos é o livro base. Ele é o livro base de conhecimento. Mas o que esse conhecimento exatamente provoca em você, em termos de elevação espiritual? Então, em termos de validade, se por acaso nós não tivéssemos conhecimento nenhum, mas tivéssemos condutas nobres e elevadas, baseadas, por exemplo, nos ensinamentos do Evangelho, e eu falo por exemplos porque não significa que o Evangelho de Jesus seja o único compêndio que traga ensinamentos morais. Nós temos vários outros livros, várias outras filosofias e doutrinas que trazem o mesmo ensinamento. Nós já vimos isso na religião muçulmana, na religião islâmica, no caso na própria religião islâmica, né, entre os muçulmanos, na religião hinduísta, no budismo, várias outras doutrinas que trazem os mesmos ensinamentos. Então, por exemplo, no Evangelho de Jesus, se por acaso nós não tivéssemos o conhecimento do Livro dos Espíritos, mas vivêssemos ali, tendo o Evangelho como referência, nós já estaríamos ali evoluindo significativamente. Mas o conhecimento também é importante. Por isso, então, nós temos todas as obras que tratam de cada um dos aspectos da elevação do homem, incluindo o Livro dos Médiuns, que fala para nós sobre o veículo de comunicação. É um livro de técnicas. Mas o Livro dos Espíritos traz conhecimento. O Evangelho segundo o Espiritismo traz os valores. O livro O Céu e o Inferno trazem os exemplos. O livro A Gênese complementa aquele conhecimento. E assim, formando todos esses aspectos, nós estamos crescendo continuamente. Essa é a parte importante dos estudos das obras, incluindo também tudo aquilo que veio depois para todos nós. Com certeza, o Evangelho de Jesus, como diz o próprio Gandhi, do Evangelho, se ficasse apenas o Sermão do Monte, tudo isso já seria válido. Porque a preocupação nossa não é somente conhecimento. Como eu falei para vocês, o conhecimento é fácil. Eu me fecho dentro de uma sala, me encho de livros, entro numa biblioteca, tranco as portas e morro feliz. Morro feliz pela satisfação que aquilo me proporciona, mas será um espírito infeliz porque não cresceu em absolutamente nada, dentro da sua própria reclusão, dentro do seu próprio individualismo. Então é isso que a gente vai compreender. Bom, vamos fazer aqui uma breve introdução do próximo capítulo. Pessoal, alguma dúvida com relação ao objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo? Desse capítulo que nós estudamos, o objetivo desta obra? Algum comentário que vocês queiram fazer? Alguma coisa? Lá em cima o Luigi colocou, né? E Deus é amor. Na verdade, é uma forma de você representar aquilo que, por exemplo, Kardec conseguiu trazer como definição. Que Deus é o amor supremo, a sabedoria suprema, o poder supremo, o conhecimento supremo, a presença suprema, tudo no mais alto grau, nós podemos dizer assim. Vou passar para o Brás rapidinho, daqui a pouco a gente volta com você, Brás. Mas você sabe que o Livro dos Espíritos começou a ser elaborado
a partir do conteúdo que Kardec recebia. Então o que ele fez? Ele começou então a pegar aquele monte de respostas. Como é que está o som, pessoal? Me dá um ok, por favor. Ok, beleza. Então ele começou a pegar aquele monte de questionamentos. A gente vai estudar sobre isso na própria introdução aqui do Evangelho. Quando se fala, né, de um caderno que já existia, de grupos mediúnicos que começavam a fazer perguntas, e esse caderno começou então a acumular conhecimento. Entregaram a Kardec, ele fez uma seleção dos temas que eram abordados, organizou, fez novas perguntas, desenvolveu os assuntos e formou aquilo que seria o Livro dos Espíritos, um livro base, com certeza orientado pelos Espíritos. Logo após o lançamento do Livro dos Espíritos, em 1858, um ano depois, nós tivemos um livro chamado Instrução Prática sobre as Manifestações Espíritas. Porque quando Kardec começou a divulgar que os conhecimentos dos Espíritos chegaram através das práticas mediúnicas, muitas pessoas tinham essa vontade de fazer também contato com os Espíritos, seja para comunicações familiares, pessoais, seja para fazer perguntas. Tinha virado quase que uma febre. E como eu comentei com vocês, imaginemos Kardec andando na rua, que chamavam ele naturalmente, né, de Monsieur Rivail. Então ele estava andando lá nos corredores, nos boulevards em Paris, aí chegava alguém e puxava ele pelo braço: mas me conta, como é que você faz isso? Como é que é feito isso? Olha, eu tentei fazer, não deu certo. E depois ele ia para uma reunião, as pessoas ficavam perguntando: me ensina a fazer que eu quero aprender. Aí Kardec falou: calma. E lançou esse livreto. Era simplesmente um livreto. Vamos pegar aqui a introdução dele para vocês verem. Ele dizia assim, deixa eu pegar rapidamente aqui. Tem prefácio da editora, pera lá que eu quero pegar aqui o comentário de Kardec. Introdução, Kardec coloca assim: muitas pessoas nos têm pedido que lhe indiquemos as condições que devem preencher e a maneira como devem proceder para se tornarem médiuns. A solução deste problema é mais complexa do que parece à primeira vista, uma vez que depende de conhecimentos preliminares necessariamente extensos. Para realizar experiências de física e de química, faz-se necessário, em primeiro lugar, conhecer a física e a química. As respostas que temos dado a essas pessoas não podem comportar explicações incompatíveis com os limites de uma correspondência epistolar. Por outro lado, o tempo material não nos permite satisfazer a todos os consulentes. Tudo isso determinou a publicação dessas instruções, necessariamente mais complexas do que tudo quanto poderíamos escrever diretamente. E aqui depois ele continua. Então, na verdade, Kardec, quando lançou esse livro, Instruções Práticas sobre Manifestações Espíritas, esse livro foi a introdução do que foi o Livro dos Médiuns. Então Kardec tomou a iniciativa de escrever esse livreto, depois ele mesmo escreveu aquilo que foi o Livro dos Médiuns, e aí então ele começou a receber uma assessoria mais direta dos Espíritos. Então a gente vê que, tirando o Livro dos Espíritos, que ele tomou iniciativa, sendo inspirado naturalmente, sendo orientado pelos Espíritos, o Evangelho foi iniciativa dele, o Livro dos Médiuns foi iniciativa dele, o Céu e Inferno foi iniciativa dele, porque se nós olharmos na primeira parte do Céu e Inferno, nós veremos ali mensagens de pessoas da Igreja Católica, bispos que contestavam, que Kardec refutava. Então foi uma iniciativa dele também escrever esses livros. Então Kardec não veio com a programação: Kardec, você vai reencarnar e você vai escrever 5 obras importantes. Na verdade, as coisas foram acontecendo e ele foi observando as necessidades, publicando aquilo que atendia a essas necessidades. Então as coisas aconteceram de uma forma quase que intuitiva. A necessidade apareceu, ele trouxe uma proposta de solução. Lançou a Revista Espírita porque as pessoas queriam conversar com ele, queriam respostas para tirar dúvidas. Aí Kardec deve ter pensado: bom, vou fazer o seguinte, eu vou responder para aquela pessoa que me escreveu lá não sei aonde, mas eu queria que outras pessoas também tivessem conhecimento dessa resposta. E aí então ele elaborou a Revista Espírita como sendo não apenas uma obra que ele pudesse publicar reflexões pessoais, fazer ali, dar resposta às pessoas, apresentar para ela textos que não eram importantes, tão relevantes
para os livros da codificação, mas que eram importantes para conhecimento geral. Então as coisas foram acontecendo intuitivamente. E se ele tivesse encarnado ainda após o lançamento do livro do A Gênese, como a gente sabe, ele já estava elaborando o Espiritismo e o Magnetismo, que foi um livro que ele começou, mas ele não teve oportunidade de terminar. E se ele tivesse vivido, por exemplo, mais 20 anos, certamente seriam 20 anos de muita publicação, porque ele observava tudo o que acontecia. Aquele espírito brincalhão disse que ficava muitos espíritos indo Kardec, né? Ele escrevia. Qual Brás, que eu não lembro esse espírito brincalhão? De qual passagem você fala exatamente, que eu não me recordo? Mas de qualquer forma era assim, né? O fato de não ser médium ostensivo não tirava de Kardec a capacidade de receber a intuição. Não me recordo, mas está aí feita a menção. Então essas intuições, o próprio Kardec coloca que quando ele começou a elaborar o Evangelho segundo o Espiritismo, nós lemos isso lá no livro Obras Póstumas, os espíritos disseram que havia necessidade de uma reformulação radical na linha de raciocínio de Kardec. E ele então respondeu, atendeu às orientações dos espíritos e mudou sua linha. Porque talvez, como eu falei para vocês, a gente está chutando, obviamente, porque ninguém tinha conhecimento desse trabalho nos bastidores que ele fazia. Ele provavelmente poderia, por exemplo, ser um pouco mais radical nas suas ideias, fazendo uma crítica muito mais voltada para as interpretações religiosas do que para aquilo que era importante para o conhecimento geral. Então falaram, muda sua linha de raciocínio, segue uma parte mais interpretativa, mais suave, uma coisa mais moral para as pessoas, evita a sua opinião pessoal e coisa e tal. Aí ele começou então a mudar tudo. Deixa eu ver aqui, um que diz ao médium que era colega dele, de escola dele, brincou que tinha dado uma surra nele na escola. Lembro vagamente dessa passagem. O Hermes colocou aqui, meu ver, o espírito brincalhão só daria passagem aos médiuns de pouco conhecimento. Não, na verdade, esse espírito brincalhão não era um espírito que nós consideramos como zombeteiros, mas era um espírito que se comunicou e fez uma brincadeira com o colega que estava do lado. Não era uma brincadeira doutrinária, ele que comentou, por exemplo, tanto na Revista Espírita como nas comunicações do Céu e Inferno, muitas inclusive foram publicadas na Revista Espírita e depois foram apresentadas resumidas no livro Céu e Inferno, eram espíritos que se conversavam com as pessoas e davam essa espontaneidade, nesse tom de espontaneidade de comunicação. Não era brincalhão no sentido de obsessão, nesse sentido, né? Se o Hermes, por exemplo, se comunicasse, significa que o médium é um médium inferior, médium de pouco conhecimento, pelo fato do Hermes falar com naturalidade, falar com brincadeira? É nesse sentido que esse espírito se comunicou, né? Isso porque o espírito é inferior, então, né, Hermes? Isso você quer dizer? Tá certo. Então, assim, a gente vê que os livros da codificação começaram, então, a ser elaborados de acordo com o conhecimento, com a experiência. Porque, inicialmente, Kardec, como o próprio André Luiz, trouxe a primeira comunicação ali no livro Nosso Lar, que traz uma visão de um espírito completamente perdido naquilo que ele encontrou. Depois de 8 livros, nós encontramos um espírito bem estabelecido, bem consciente da sua nova condição. Então, na verdade, Kardec, quando lançou o Livro dos Espíritos, lançou a primeira versão em 57, e depois, em 61 ou 62, lançou uma segunda edição com o dobro de perguntas da primeira. Quase o dobro, né? Que o primeiro foi de 512 perguntas, num determinado formato. Depois ele lançou outro com 1019. Se ele tivesse tempo, ele teria lançado uma terceira edição com 5.000 perguntas. Porque certamente muita coisa poderia ser perguntada. Então, o conhecimento foi se ampliando, as experiências, o contato com outras pessoas, o debate com outras pessoas, até narrar a própria ambiência da sociedade, como ela foi formada, a gente leu sobre isso, quem eram os participantes, como ela funcionava. Tudo isso foi coisas dele, né? Então é isso, pessoal. Nós vamos fechar por aqui o nosso estudo. O nosso próximo encontro na quinta-feira, não, quinta-feira vai ser feriado, vai ser na nossa próxima terça-feira, vai ser o Corpus Christi, aqui no Brasil, né, que representa ali
é uma festividade, uma celebração católica que fala sobre a comunhão dos fiéis com a igreja ou com Jesus. E Corpus Christi, que representa o corpo de Cristo, lembra a Eucaristia. E é aquela época em que tem as procissões, né, em que os católicos devem comparecer à missa para estabelecer essa comunhão e tudo mais, né? Pois é, Filomena, aqui no Brasil nós temos muitos feriados religiosos. O Brasil tem essa tradição, né? Além de ser assim um povo de muita fé, ainda a gente tem um pouco de preguiça, de malandragem, então qualquer festa é festa. Então quando você fala Corpus Christi, todo mundo se beneficia, até mesmo nós espíritas, sem necessariamente termos qualquer comprometimento com celebrações católicas, que no passado todo mundo era, né? Então quando tem feriado religioso aqui, o pessoal vai para a praia, vai viajar, vai para ver jogo de futebol. Agora essa questão da fé mesmo, são poucos aqueles que são os reais, né? Pois é, aqui continua, se for acabar, a gente tem, por exemplo, 12 de outubro, que é o dia da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que é feriado. Nós temos a Páscoa, naturalmente, que é um dia especial, que cai sempre no domingo. Nós temos, que mais? Sexta-feira Santa, temos Corpus Christi e tantos outros feriados religiosos, né? Então, tudo é festa para nós aqui, tudo é motivo de comemoração. Bom, pessoal, fechando por aqui então. Amanhã a gente está de volta, dando continuidade aqui ao nosso estudo, falando sobre o livro Depois da Morte, né? Que nós estamos estudando. Deixa eu pegar aqui rapidamente. Nós estamos estudando os grandes problemas, o universo e Deus. Amanhã a gente vai continuar abordando